Bom dia, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Queria inicialmente agradecer à vereadora Tati pela cedência do espaço. Muito obrigado. Gostaria de reverberar algumas situações acontecidas na semana passada, no que tange à adoção das praças. Mas, antes de entrar nesse assunto, gostaria novamente de parabenizar a todos os médicos dessa importante profissão, é uma nobilíssima profissão, que ajuda sobremaneira as pessoas, a vida das pessoas, trabalha os operadores aí da saúde. Então, a todos os médicos, né, o nosso muito obrigado e parabéns por esse dia tão importante. Antes falava com o colega vereador Lucas, né, o dia, né, de São Lucas, e é importante a gente também fazer um resgate da história do evangelista, e hoje o dia do médico, ele se dá justamente pela história do evangelista Lucas, que, vamos dizer, o autor do terceiro evangelho, que era grego, era médico, e aí então ficou sendo considerado, né, o padroeiro de todos os médicos. Então, também autor, né, vereador, do Atos dos Apóstolos, né, importante livro do início da caminhada da comunidade cristã. Então, parabéns a todos os médicos. Mas, presidente, eu gostaria de falar que a luta na vida comunitária, ela, às vezes, a gente se depara com situações complexas, situações difíceis de se lidar, mas também a gente se depara com momentos muito felizes. Semana passada foi um desses momentos, né? Após um governo que tentou sufocar o movimento comunitário, tentou, vamos dizer assim, inviabilizar os diversos centros comunitários, enfim, a vida das comunidades, naquele momento foram impetradas uma série de ações contra a prefeitura, contra, vamos dizer assim, essa tentativa de se retirar os centros comunitários e também as escolas de samba. Muitas dessas ações foram ações demolitórias que foram impetradas pelo município contra, então, assim, essas entidades. Naquele momento, atuava como advogado da União das Associações de Bairro, como procurador ali, como diretor do Departamento Jurídico da UAB, e na defesa dessas entidades, a gente acabou fazendo uma série de ações, mas também de contestações àquelas ações impostas pelo município. E uma dessas ações era justamente contra as escolas de samba, né? Então, duas ações demolitórias, ou seja, ações que o município impetrou para demolir as escolas de samba Nação Verde e Branco e a escola de samba Pérola Negra, localizada lá no bairro Mariane. A Nação Verde e Branco lá no Cinquentenário 2. Essas escolas, ao longo do tempo, elas acabaram, vamos dizer assim, conquistando aquele espaço, que eram áreas verdes do município, áreas que não estavam sendo ocupadas pelo município. Inclusive, hoje, onde está o prédio ali da escola Pérola Negra, no bairro Mariane, aos fundos do centro comunitário, era um espaço que, infelizmente, estava uma área degradada, uma área que as pessoas acabavam usando como até depósito de lixo. E a comunidade se mobilizou e fez toda a limpeza daquele local, né, e, enfim, ajudou, né, a preservar aquele local, e, no passado do tempo, foi construído o pavilhão da escola. Pois bem, na época do governo Cassado, foi entrado com uma ação e tentado demolir aquela escola, enfim, acabamos por desmobilizar ali toda aquela situação. Nós, pontualmente, entramos com as ações e conseguimos, né, ter êxito em manter aquele local para aquela comunidade. E o episódio, né, isso vejam quanto tempo faz, né, na época daquele governo, e a ação terminou agora, recentemente. Então, nós, na semana passada, então, junto com a Procuradoria do município, assinamos
vamos dizer, o fim do processo, né, o acordo ali, mas conseguimos assinar, então, e o prefeito Agiló teve essa sensibilidade também de fazer aquilo que era a ideia inicial, um termo de cessão para o uso da escola. Então, na semana passada, nós fizemos a assinatura do termo de cessão, tanto para a Escola Nação Verde e Branco, ali está o amigo Graxa ali junto, né? E aqui vai um abraço também para a Rosaura, nossa amiga lá do Cinquentenário 2, e para o querido amigo Cafu e toda a sua comunidade ali, né, da Pérola Negra. Sua parte, vereador Felipe. Vereador Lucas, eu quero lhe cumprimentar pelo tema e até a forma como o senhor aborda, porque é importante nós resgatarmos a história. O que nós passamos nessa casa aqui, vereador Renato, no mandato do prefeito Cassado, foi algo, não diria inacreditável, porque a gente que conhecia sabia que podia acontecer, né? Mas para mostrar o quanto a cidade vai demorar ainda para recuperar tudo que foi perdido. E tudo aquilo que foi criado durante esse governo. Caxias não está mais preparada para ter mais aventureiro na prefeitura. Caxias não tem mais como suportar inconsequências de gestores que lidam com a cidade como se fosse montar Lego na sua casa. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que já aconteceu, nós temos que aprender com isso, nós somos obrigados a aprender com o que aconteceu, porque esse enfrentamento, essa afronta com o movimento comunitário, com o carnaval, era para ter sido maior ainda. Porque se tentou extinguir a Secretaria de Esporte, nós denunciamos aqui. Muito se fez para que não existisse mais Secretaria da Cultura, inclusive candidatos que defendiam a extinção da própria SMEL no seu plano de governo. Né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque esse resgate que o senhor traz hoje aqui, ele é importante para a gente entender o quanto Caxias do Sul retrocedeu. Eu nem vou entrar aqui, vereador Lucas, no desenvolvimento regional do afastamento que a cidade causou com todas as cidades, com todos os municípios próximos de Caxias do Sul. Então, esse tema é muito sério. Esse tema que o senhor traz aqui, ele talvez seja muito mais sério do que possa se imaginar. Porque as consequências de um governo aventureiro, elas acabam refletindo por décadas na cidade. E nós temos muita coisa para corrigir ainda. E vai levar bastante tempo. Vai levar bastante tempo. Então, quero lhe cumprimentar por trazer e historiar o que se viveu e o que evitou que se vivesse. Né? Então, Caxias não é para amador. Muito obrigado, vereador. E a gente sabe da luta que a Câmara também travou aqui, naquele momento sombrio, vamos dizer assim, da história de Caxias. E isso que aconteceu foi surreal, né, vereador? Porque a gente via as comunidades sendo atacadas, e não foi só comunidades, a gente viu a UAB, os centros comunitários, as AMOBs, a PAI, as escolas de samba, a PADEV, enfim, várias entidades que estavam sendo, enfim, atacadas e inviabilizado o seu trabalho, a própria retirada do passe livre dos presidentes de bairro, a verba da UAB, enfim, a bênção na praça, uma série de bancas de revista. Então, como foi bem lembrado aqui, olha, é de não acreditar realmente todas essas atitudes que iam contra a comunidade. A mudança vamos dizer, da questão turística, de região turística, assim, sem conversar com o trade, sem conversar com o setor, né, não entrar na região metropolitana da Serra. Então, atitudes arbitrárias, atitudes, assim, vamos dizer assim, assodadas, que acabaram inviabilizando o próprio convívio, às vezes, com a comunidade, enfim, desestimulando uma série de serviços. E, como foi bem falado, se retorna ao status quo né, que é lá de 2016, 2017. No momento oportuno, presidente, a declaração de líder. Pois não. Uma parte, então, vereador.
Então, a gente comemora, a gente fica muito feliz agora por poder entregar, então, a essas comunidades e a essas escolas de samba, essas 2 remanescentes, ainda tem algumas que estão terminando, mas já o governo Cassina já fez alguma coisa, né, de entregar, né, muita coisa de entregar às comunidades, fazer os termos de cessões, porque o termo de cessão, ele regula juridicamente, vamos dizer, o uso daquele espaço, daquele equipamento, que é um equipamento destinado a, vamos dizer, o uso comunitário. Né? Então, a escola de samba está em cima, realmente, da propriedade do município, que é uma área verde, mas não tem utilidade do município ali. Então, a escola pode usar, é um termo por 5 anos, podendo ser renovado. Então, tu regula toda essa questão jurídica, vamos dizer assim, do uso daquela área. Então, nós estamos falando ali de escolas de samba, mas podemos falar de associação de moradores, podemos falar de outras associações, enfim, que são utilizadas em áreas públicas. Alguém pediu a parte? O vereador Wes. Vereador Lucas, eu estava presente ali nesse ato, o senhor muito feliz na explanação. Posso ir muito mais longe ainda. Quando então o vereador Felipe, o governo Cassina assumiu, aquele campo lá, que o senhor é muito do esporte, eu também, mas o senhor está bem na frente, da linha Feijó. É um terreno público. A comunidade construiu todo aquele campo que usufrui o colégio, que está próximo, toda aquela sedezinha, porque esporte é educação, é lazer, e o município já tinha batido o martelo para tomar aquela área para domínio do município e não consegue cuidar daquilo que tem. Galópolis, foi colocado lá o colégio, num lugar insalubre, para o esporte até que tudo bem, só batia sol de tarde, de manhã que tinha a escola, foi fechado a Arlinda Manfro, colocado lá no lugar insalubre. O mesmo engenheiro que assinou para fechar a Arlinda Manfro, é o mesmo engenheiro que assinou aquela obra da governador Roberto Silveira, que está lá, dinheiro público botado fora e não pode ser usado. Então eu digo muitas vezes na rua, quando encontro pessoas, me dê um ponto positivo daquele governo. E eu tentei muito conversar com aquele prefeito da época, mas me parecia que era dono da cidade. Então, a importância dos representantes do comunitário, eu como subprefeito não é um modelo, mas não era representante. Cada estrada, vereador Felipe, eu tinha uma pessoa que quando não podia ir ver, me orientava a situação, de quanto era importante para mim e quem dirá para o município a representação, o olho, a extensão do poder público naquele bairro. Eles pontuaram muito ali de quanto ficou defasada essa área, que agora está praticamente lá jogado, tudo consequência daquele governo desastroso, infelizmente. É isso mesmo, vereador Wes. E olha que antes vamos dizer, dessas ações que foram entradas pelo município, eu me reuni naquela época com o prefeito e disse para ele, nós redigimos o termo, nós fazemos esses termos de cessão e fica tudo regularizado, essa questão do município, né? Não vai ter problemas jurídicos para o município. Então foi uma decisão política de não fazer, né? Enfim, e avançar nessa questão e ainda entrar com ações demolitórias. Então, isso foi realmente uma afronta, um ataque aí às comunidades, sem respeitar a história e a vocação, às vezes, de cada comunidade. Quem pediu a parte? Vereadora Rose. Parabéns, vereador Lucas, pelo tema. Eu acho que sempre é bom a gente lembrar do passado, fazer uma ponte, né? Quando a gente fala do presente, sempre a gente tem que se referenciar, pelo menos ao passado recente. Então, nós precisamos cuidar muito, porque eu falei a semana passada, quando nós tomamos a praça, que a gente fez o movimento Nossa Praça é Rosa, eram 2 objetivos, um do Outubro Rosa, outro de mostrar que a praça é do povo, do cidadão, e essa questão da aventura eu acho bem complicada mesmo, nós precisamos retomar, porque para mim, pelo menos, não foi muita surpresa, porque era a proposta praticamente de campanha, né? E quando a gente vê, às vezes, até pessoas próximas que acham que praticamente tem que fechar o poder público, porque nada pode ser do público, nós precisamos
relembrar disso, né? O município, os espaços públicos, os espaços da comunidade, da cidadania, são muito importantes para a cidade. Então, lhe parabenizo por esse tema. Muito obrigada. Obrigado, vereador. E vereador. entrando nessa questão, eu gostaria de entrar no próximo tópico, que é justamente sobre os espaços públicos. Agora, neste último final de semana, nós, juntamente com a Associação dos Moradores do Bairro, permite uma parte, vereador. Nós assinamos, então, o termo de adoção da Praça Monteiro Lobato. Essa praça localiza-se ali entre a Rua Santos Dumont e a Plácido de Castro, na Bairro Exposição, na frente da Maesa. É uma praça muito boa da comunidade, uma praça antiga, a Praça Monteiro Lobato, onde eu digo que é uma praça plural, né, e eclética, porque ela tem equipamentos públicos ali, uma quadra de basquete, tem uma quadra de futebol, tem uma praça infantil, uma pracinha infantil, onde as crianças podem brincar, e também existe a Academia da Melhor Idade, a AMEI, onde, né, qualquer pessoa, e principalmente os idosos, podem se exercitar naquela praça. Então, ela é uma praça que atende a toda aquela comunidade, né, e todos que queiram ali desfrutar, né. E, juntamente com essa adoção, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, se entrou em contato com empresas que gostariam de ser parceiras dessa ideia de adotar áreas públicas. Então, tivemos a parceria ali da Queco Acessórios, que adotou a quadra de futebol, e da Terra Sol Toyota, juntamente com o Caxias Basquete, adotou a quadra de basquete, possibilitando, inclusive, fazendo melhorias. Vocês podem observar na TV Câmara, onde toda a quadra foi pintada, as goleiras foram pintadas, foram arrumadas as cestas nas tabelas de basquete, porque ali acontece campeonatos de basquete de rua, o jogo de futebol, enfim, as pessoas desfrutam bastante. Inclusive, acontece as famosas batalhas de rap naquelas quadras ali, onde as pessoas podem também, né, a parte cultural também da cidade. Nós temos todo aquele muro que vai desde a Plácido de Castro até a Santos Dumont, que a ideia é a gente se fazer um trabalho de grafite em todo ele, né, preservando também a arte de rua, a arte popular, assim como foi feito em outros pontos da cidade. A gente poderia embelezar cada vez mais. Mas o que eu queria dizer é que essa adoção, e aqui eu quero parabenizar todas as secretarias envolvidas, né? Essa adoção da praça, onde a Associação dos Moradores, ela vai poder agora realizar plantios, fazer podas de árvores, fazer uma série de atividades. E só o fato da adoção e da gente começar a mexer ali já movimentou todo o bairro. Permite uma parte, as pessoas acabam entrando em contato de como é que eu posso ajudar, eu gostaria de ajudar a preservar esse local. Sua parte, vereador. Vereador Lucas, quero lhe cumprimentar por esse trabalho que o senhor vem fazendo aí, mas eu quero lhe cumprimentar ainda pelo aquele trabalho que o senhor começou a falar sobre as escolas de samba, sobre os salões comunitários, né? Eu quero dizer que eu não lhe conhecia pessoalmente, mas conhecia, mas não o seu trabalho, né? Aquele trabalho que o senhor fez, liderando as associações de bairros, né? Quantas vezes o senhor esteve ali no fórum? Então, não foi uma devassa nos centros comunitários em virtude do seu belo trabalho. Senão, a gente sabe disso o que tinha acontecido na cidade. Salões de reuniões, centros comunitários tinham ido todos água abaixo. Então, assim, a UAB me deve muito pelo seu belíssimo trabalho que fez em defesa das comunidades. Porque não parece foi perdido aquele lá no Risso, né? Mas porque ainda a presidente do bairro não chegou atrasado até o senhor. Se chegasse a tempo, com certeza aquele não tinha sido derrubado também. Então, quero lhe parabenizar pelo trabalho, porque eu acompanho a UAB, o jurídico da UAB há muito tempo, e, senhor, eu acho que aquele trabalho que me botou o senhor à frente
um prefeito que a gente sabe que fez para essa cidade, né? Então, quero lhe parabenizar por esse trabalho que o senhor fez ali, e o senhor tem, de vez em quando, usado a tribuna para falar isso. Eu não tinha lhe falado já pessoalmente, mas na tribuna, assim, gostaria de lhe agradecer pelo que o senhor fez pelo movimento comunitário. Parabéns. Obrigado. Eu queria saudar aqui todos os presidentes Vereador, de bairro. eu também peço uma parte para o senhor. Uma parte, vereadora, bem rapidinho. Não, eu também queria lhe parabenizar, porque se nós temos ainda aqui o Clube de Mães Santa Rita de Cássia, foi porque o senhor interveio e defendeu o clube, né? Então, a gente sabe do seu comprometimento, da sua lealdade com todo esse movimento comunitário. Infelizmente, nós tivemos a perda lá do centro comunitário Santa Helena, que foi lá no loteamento Santa Teresa, aonde a gente sabe que foi construído pelas mãos e suor daquela comunidade. Nós não conseguimos travar ou não deixar que isso tivesse ocorrido, mesmo estando lá, chorando naquele dia, literalmente, tentando fazer uma corrente, não teve jeito. Mas agradeço ao seu empenho, dedicação pelo movimento comunitário, e que o senhor salvou muitas AMOBs e muito clube de mães aí. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, presidente. Era isso. Obrigado. Próximo vereador.